De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia da Paola Liberatori. Paola, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom, vamos falar um pouquinho, de estética, cosmetologia, mas nós conversávamos aqui antes do início do programa e você falava da sua formação em fisioterapia. Eu sou formada em fisioterapia, me formei no Claretiano também, aqui em Batatais. Vão fazer 10 anos no meio do ano que vem. E eu falo que a vida me trouxe para a estética. Eu comecei uma pós-graduação em pneuma. Dessa pós-graduação, recebi uma proposta para trabalhar com cirurgião plástico, recém-formada. Eu falo que hoje a gente tem que ser muito sincero, não tem como enganar e falar nada. Eu falei para ele, doutor, eu aceito, só que eu não sei nada da área. É para já? Ele falou, a clínica está em reforma, dá tempo de você fazer uns cursos e tal. Parei minha pós-graduação, comecei a pós-graduação em dermatofuncional e hoje estou cursando estética, que agora é uma profissão regulamentada, então é importante que eu seja uma profissional mesmo da área onde eu atuo, onde eu ensino. Mas se discute muito hoje a questão da fisioterapia estética, e da fisioterapia como ferramenta também da estética. Sim. A fisioterapia, ela tem uma atuação importante, principalmente na parte de reabilitar a pele. Então, tratamento de feridas, de feridas junto com o médico, junto em hospitais. O profissional fisioterapeuta está trabalhando dentro de hospitais. Então, ele tem essa importância, mas também hoje tem a atuação do fisioterapeuta nos tratamentos estéticos em si. Mas a formação do fisioterapeuta é em dermatofuncional, não é em estética. Hoje tem alguns cursos que são dermatofuncional e estética. Perfeito. Mas são áreas que se complementam. Eu brinco sempre que o fisioterapeuta tem seu limite, o esteticista tem seu limite, e esse negócio de ficar brigando por um e para o outro não dá certo. Então faça as duas formações para querer ser um profissional completo nesse sentido. Mas o profissional esteticista, ele também é um profissional da área da saúde. Então é muito importante lembrar por uma coisa bem básica. Se eu não estou me sentindo bem com o meu corpo, ou com a minha pele cheia de acne, eu não vou render o suficiente no meu trabalho, nos meus estudos. Então, isso faz com que o bem-estar melhore mesmo a rotina, as atividades diárias do cliente. Então, ele tem a importância mesmo na saúde, não só que eu brinco estética fútil. Não é só melhorar aquele corpo. Tem a importância no estado mental, na saúde mental mesmo dele. Sem dúvida. E tem essa possibilidade de conexão, porque hoje em dia se fala muito da questão do resultado de uma maneira geral. Então, antes nós tínhamos atividades muito evasivas. Você tinha ações estéticas que prejudicavam, em última instância, a vida do paciente. E aí acabavam tendo um prejuízo estético muito maior. Porque você não tem qualidade, não tem saúde, logo tudo que se fez com a estética vai por água abaixo. Então, quando se pensa nessa questão funcional hoje, e até que se liga com a questão da alimentação saudável também, com a prática do exercício físico, quando tudo se conecta, aí sim se vê resultados de qualidade e de longo prazo. O multidisciplinar hoje é o que está no auge. Não adianta, eu brinco com todo mundo, não adianta eu vir aqui cuidar da sua gordurinha localizada se você sai daqui e passa no fast food. Vai para o rodízio depois. Precisa de um trabalho em conjunto com o educador físico, com a nutricionista, para que o resultado seja bom. Eu preciso conhecer o meu cliente. E eu posso, que eu falo, demitir o cliente. Se eu vejo que ele não está me ajudando, não tem por que ele estar lá. Ele está gastando dinheiro, tempo e vai sair falando que estética não funciona. E não é isso. Ele precisa também se ajudar, ele tem a responsabilidade dele, não adianta jogar só para o profissional. Mas a equipe multidisciplinar, ela é importante nos tratamentos estéticos. E como toda a área da saúde, quando a gente pega também essa questão, nós vemos isso, da pessoa chegar lá, quer o remedinho mágico. Milagre. O milagre, e o milagre tem que ser simples, tem que ser em gotas, tem que ser em pílulas, para resolver naquele momento e naquela hora. E aí se dá conta que é um trabalho de médio a longo prazo. Exato. E que tem que ter comprometimento. É isso mesmo. Eu trabalhei muito tempo com emagrecimento e muitos viam os resultados.
Era um trabalho em equipe multidisciplinar. Muitas pessoas me mandavam mensagem falando assim, mas você como? Na sua formação você pode passar medicamento? Não, eu nunca passei medicamento para essa pessoa. O que eu fiz foi orientar a minha parte, você tem que sair daqui, procurar um educador físico, sai do educador físico, procura a nutrição, e esse trabalho em equipe é o que vai fazer o seu milagre. O remédio vai funcionar naquele momento. Então, imagina uma tomada, a fêmea e o macho. Uhum. Nosso corpo funciona dessa forma. Os neurônios vão sempre se ligar em alguma coisa. Eu vou lá e dou o remédio para aquela pessoa, o corpo dela vai ficar preguiçoso. Vai falar, mas se o remédio está fazendo por mim, por que eu vou fazer? Quando ela para o remédio, o que acontece? Aquele hormônio que fazia aquela ligação parou de funcionar. Ou diminuiu muito a funcionalidade dele. E aí, onde dão os efeitos rebotes, eles voltam. Então, o trabalho em equipe, onde essa pessoa faz tudo com consciência, que ela pense. No caso, estou dando o exemplo do emagrecimento, mas numa pele acneica, por exemplo, um adolescente. Não adianta nada ele ficar lá tratando de fora para dentro se ele não mudar a alimentação dele. Ou se ele não procurar uma terapeuta, uma psicóloga, e mexer nessa parte emocional, porque o emocional interfere muito também na pele. Ou até procurar um médico, uma menina procurar um ginecologista e fazer um exame de ovário, porque essa parte hormonal vai interferir. Não vai adiantar eu tratar de fora para dentro se ela não tratar de dentro para fora. Uhum. E se eu ficar dando remédio, dando um estímulo de fora, um estímulo extra, o corpo vai ficar preguiçoso. Então é importante em alguns casos de infecções, inflamações, mas em outros casos a gente consegue fazer isso de forma muito mais saudável e de forma muito mais duradoura. Se ele aprender a se cuidar direitinho, isso vai para o resto da vida. Acne, foi o que nós deixamos no último bloco, né? Quais são as causas? Porque a gente fala muito da questão do tratamento, mas a gente não pensa no que gera. Uhum. Né? A acne, ela é de fator principalmente hormonal. Os hormônios do nosso corpo, eles são estimulados pelo meio externo de várias formas. Então, por isso que na adolescência bomba a acne. Na adolescência é onde o corpo está entendendo o que vai acontecer com aqueles hormônios. Então, além desse estímulo todo, tem o fator estresse da cobrança, principalmente hoje em dia, que o adolescente já tem que saber o que a gente estava comentando, que profissional que ele vai ser daqui a uns dias, tem que prestar vestibular. Tem uma cobrança o mundo está perigoso, o mundo está com muitas influências, então tem aquela cobrança de ele ter uma responsabilidade muito cedo. Hoje o adolescente, ele faz tudo, faz esporte, inglês, Kumon, curso de redação, então a cabecinha dele vai pirando exatamente para que ele seja um bom profissional cobrado pela sociedade. O hormônio que está alterando e a alimentação, porque ele vai ficando estressado, acaba comendo muita gordura, muita farinha, muito açúcar. E tudo isso eu brinco que é um alimento para a bactéria da acne. Então é importante a gente realmente tratar essa acne, mas precisa dessa conscientização e desse adolescente ficar um pouco mais tranquilo. E hoje tem muito a acne, principalmente em mulheres, que é a acne da mulher adulta, exatamente por estresse. Ela é tão cobrada hoje em dia, eu brinco que às vezes a gente tem raiva daquela que queimou o sutiã. Uhum. Sou super a favor da mulher independente e tal, mas chegou um ponto que a cobrança é tanta que acaba desenvolvendo a acne, que na fase adulta é difícil de tratar, e exatamente pelo estresse e má alimentação. Uhum. Claro que o corpo humano não é máquina, então toda regra tem sua exceção aí, mas hoje está muito alta a procura nas clínicas de estética por causa de acne da mulher adulta. E de novo a gente cai nessa questão do conjunto da obra, né? Chega lá para o tratamento, faz toda a parte característica e típica do tratamento, né? Só que às vezes não resolve. Uhum. Né? Aí você tem que falar, olha, alimentação, dá uma desacelerada nessa vida, né? Entra o outro lado. O profissional esteticista, ele tem que sempre fazer a anamnese, que é a minha anamnese tem 2 folhinhas, frente e verso da outra folha, que eu pergunto tudo que possa interferir na saúde daquela pessoa. Então, pergunto como é a alimentação, como é a ingesta de água,
porque também não adianta eu querer hidratar de fora para dentro se de dentro para fora não estiver hidratada. Como que ela cuida da pele no dia a dia? Então, o que é muito comum, tenho pele oleosa, lavo o rosto toda hora. Toda hora eu vou lá e passo um sabonete ou um produto para tirar a oleosidade. O corpo reboteia e manda mais óleo de fora para dentro. E essa gordura de fora para dentro que vem para a pele vem em formato de acne. Então, é um erro muito comum. Não usar filtro solar porque acha que o filtro solar vai aumentar a acne. Não, gente, o filtro solar, se ele for próprio para a pele oleosa, além de prevenir, de tratar essa pele, ele vai prevenir a mancha, porque toda inflamação mancha. Sair com acne no sol, vai ficar manchinha, além das cicatrizes. Então, os cuidados com a pele que a pessoa tem em casa não adianta também só na clínica. Ela precisa se cuidar em casa e ajudar. Uhum. E o profissional de estética percebe isso. Percebe, né? O cliente não engana ninguém. Porque a gente tem o cliente que dá o truque nesse sentido, que chega lá, não, eu estou fazendo tudo certinho. Eu falo, por que não está resolvendo? É, claro que isso vem com o tempo, com a experiência. Quando eu era recém-formada, eu ficava me perguntando, gente, mas por que eu estou fazendo tudo certinho e esse cliente não estou vendo o resultado? Com o tempo você vai vendo onde ele engana, onde ele... Às vezes é até inconsciente, na cabeça dele ele está fazendo tudo certinho. Então é a nossa obrigação, como profissional da saúde, orientar aquela pessoa e falar, olha, não tá legal isso, o que você mudou, o que você não mudou, esse final de semana, o que você fez. O cliente tem que ser nosso amigo. Eu falo que nesse ponto a gente tem que ser igual mãe. Mãe dá bronca e dá carinho, porque se eu só der bronca, ele não vai contar as coisas pra gente. Se eu der só carinho, ele também vai achar, vai querer montar. Então a gente tem que estar ali naquele meio termo de dar a bronca, orientar, mas também dar o carinho. Olha, se você precisar, estou aqui, vamos conversar, eu preciso saber o porquê que não está melhorando. Quando se pensa nessa questão, a adolescência é mais complicado, pensando nesse fator, né? Olha, né? É muita porcaria para se comer disponível, né? A questão da vida ser mais desregrada mesmo, né? Com horários, etc. Então complica um pouco o tratamento. Complica bastante. Hoje eles experimentam tudo. Hoje o adolescente, eles são muito corajosos. Quando eu era adolescente, eu tinha medo de tudo. Eu falava, ai gente, se isso me der um problema? Eu pensava lá na frente. Hoje não, hoje eles experimentam tudo. Então vem um alimento novo que o coleguinha trouxe, já deixa eu experimentar isso daí. E nem sempre aquilo é bom para a pessoa. O colega fala, olha, minha pele está melhorando usando tal coisa. Cada pele é uma pele. Como eu disse anteriormente, o corpo humano não é máquina, então não adianta eu tratar a minha pele e a sua da mesma forma. Então, cada pele é uma pele. E o adolescente sofre demais com esses estímulos. E hoje, esse negócio de não ter vida saudável fica muito na frente de celular, de computador e parece que não sai de casa. Acaba que sofre por muitas influências e não põe para fora toda aquela energia que ele teria que gastar. Gasta de outra forma. Perfeito. Nessa questão do tratamento, a gente também tem a questão do Dr. Google. Né? As pessoas que entram lá na internet, veem milhões de receitas, né? Aí praticamente fazem assim, né? Uma torta holandesa na cara, entendeu? Porque colocam um monte de coisas, fazem praticamente uma experiência científica mesmo, né? E aí depois vão lá e até com mais complicações. Sim, há pouco tempo, deve ter coisa de 6 meses, não sei se tem tudo isso, uma blogueira comprou aquele rolinho de microagulhamento, um rolinho que tem várias agulhinhas, e usou e se feriu totalmente. Porque, além do Dr. Google, está muito fácil de comprar, sem você ser profissional. Você precisa de uma orientação, tem que tomar muito cuidado. Eu acho o blog super interessante. É um canal informativo, se ele for usado de forma saudável. Mas as pessoas estão abusando. Receitas caseiras, pasta de dente na acne. Gente, vai queimar aquela pele. Secou? Óbvio que secou, mas está queimando a pele. O creme dental, ele foi desenvolvido para o dente e não para a pele. Então eu acabo queimando. Tem produtos muito melhores que vão fazer o resultado do efeito certo, o efeito certo para aquela pele, Só que tem que procurar um profissional.
Não, e são receitas do tempo dos nossos avós, né? Que não tinha nada. Que, tipo, as pessoas continuam compartilhando como se fossem resolver. Se fosse, de fato, algo que resolvesse, já tinha resolvido lá atrás, né? A camada de ozônio também é outra hoje, né? Na tempo dos meus avós não tinha toda essa poluição, não tinha todo esse problema, não tinha todo esse estímulo de alimentar mesmo. A alimentação não tinha tanto conservante. Então, não adianta eu tratar hoje com uma coisa que foi lá atrás. Não adianta eu passar leite de rosas, sendo que hoje minha pele não vai reagir àquele leite de rosas. Um exemplo é passar algumas pomadas que são para hidratar calcanhar hoje, as pessoas passam para diminuir rugas. Ao primeiro momento funciona, aquela pele está desidratada, só que chega uma hora que satura. Aquele cosmético ele não foi desenvolvido para aquela função. Então hoje a gente tem biotecnologia, nanotecnologia, tudo para o cosmético ser o mais próximo possível do que a gente já tem dentro do corpo. E trazer aquilo por afinidade, a permeação do cosmético por afinidade. Mas não adianta, o Google está lá ensinando coisas absurdas, muitas vezes não é absurdo, mas a minha pele vai reagir de forma diferente. Então você vai numa clínica de estética, tem vários cremes diferentes para a mesma função, porque às vezes para mim não funcionou esse, mas o outro vai funcionar. A formulação dele mesmo tem reações com a pele que não tem jeito da gente fazer um padrão. Nós falávamos da questão da acne no último bloco e a Vanessa colocando uma questão, né? Quais são os cuidados de limpeza da pele para evitar acne? A limpeza está muito conectada. Sim. Limpeza, provavelmente ela quer saber em casa como tratar dessa acne. É importante fazer sempre uma higienização com sabonete ou um sabonete neutro. Sabonete específico para a pele do rosto. Não adianta eu pegar o sabonete que eu tomo banho lá em barra e passar no rosto, porque ele tem um pH muito diferente da pele. Eu preciso manter o pH, é a acidez dessa pele. A pele é um pouquinho mais puxada para o ácido do que para o alcalino, então eu preciso manter. Então eu vou usar um sabonete ou neutro ou, de preferência, um sabonete para pele oleosa acneica. Passei o sabonete, preciso equilibrar essa pele. Mesmo que seja um sabonete próprio para a pele do rosto, ela tem um desequilíbrio de pH. Uso um tônico. Peles oleosas e acneicas, é importante usar um tônico adstringente, que é aquele que vai ajudar a fechar um pouquinho o poro. O poro a gente chama de ósteo, mas vulgarmente falando, poro. Ele vai ajudar a fechar um pouquinho e já não vai ter tanta influência de fora para dentro, de poluição, de oleosidades de fora para dentro. Fechei, equilibrei esse pH, preciso usar uma máscara ou um gelzinho que seja secativo para aquela acne. Ah, minha pele é só oleosa, posso fazer só isso? Preciso de algum tratamento para equilibrar a oleosidade. Tenho acne, preciso passar o gelzinho. Paula, eu posso espremer minha acne? Não. A espinha, ela tem uma bactéria lá dentro, que é o Propionibacterium acnes. Se eu espremo aquela bactéria, do mesmo jeito que a pele está fininha, que eu brinco na superfície, por dentro ela também afinou, porque aquele pus que está ali dentro, ele está empurrando a pele por todos os lados. Dependendo do grau de acne que eu tenho uma quantidade muito grande dessa bactéria. Se eu espremo, ela pode explodir para o lado de dentro. Se for uma ou outra, não tem tanto perigo, mas se for muita, ela acaba correndo para proliferando. Vai para a corrente sanguínea e pode piorar. Então, existe uma bactéria. A acne não é só um puzinho lá do nada. Ele existe aquela bactéria para formar aquele pus. Então, eu uso um secativo. Esse secativo vai entrar na acne e vai fazer a limpeza daquela bactéria. E por último, o filtro solar. Não esquecer nunca de usar filtro solar. Então, esses 4 passos são importantíssimos. Para que eu previna as cicatrizes, previna as manchas. E o filtro solar hoje tem filtros solares para pele acneica, que também já tem alguma forma de tratamento. Um filtro solar bem interessante para pele acneica é em pó, que ele não deixa aquele aspecto que a pessoa não gosta de ficar com aspecto oleoso. Hoje tem filtro solar em pó, não é o pó compacto com fator de proteção. Tem filtros solares que são em pó, que você passa, já matifica, toda hora vai lá e reaplica, que você está se prevenindo e está já deixando a pele mais sequinha.
o Ricardo, né? Você falou aí de espremer as acnes, né? Hoje a gente tem uma legião de fãs de vídeos na internet que mostram esses procedimentos, né? Ele coloca, né? Que nós vemos casos graves lá, né? E se aquelas intervenções são de fato corretas. O comedão, que é o cravinho que a gente conhece, é o que a gente vê mesmo na internet. Eu também sou viciada nesses vídeos, passo horas assistindo. Que é aquele cravinho de ponto preto, que eles colocam uma lente de aumento, não é daquele tamanho, gente. Colocam uma lente de aumento e vão experimentar, sai aquele sebinho mesmo com a ponta preta. O comedão, ele precisa ser retirado. Ele é um sebo, é uma gordura que está ali na pele, está ocluindo o ósteo. Então, quando o corpo manda a oleosidade de dentro para fora, como ele está ocluindo, ele vai formando cada vez mais aquele sebo. E como todo sebo, ele vai juntando ácaro. Então, ele precisa ser retirado. Só que eu, em casa, essa posição, eu estou empurrando mais para dentro. Eu tenho a forma certa de fazer aquela extração, por isso que sai inteiro, que a gente vê saindo inteiro. Então, é importante, e depois daquilo, claro que o terapeuta não está mostrando, o esteticista não está mostrando, mas depois daquilo eu uso sempre alguns produtos para estar prevenindo a nova formação. Claro que é uma formação natural do corpo, tem uma glândula ali que está responsável para formar aquilo, mas eu estou usando produtos e orientando em casa outros produtos que ele vai usar, que são esses gelzinhos secativos, para não formar com uma constância tão grande, com uma frequência tão grande. Perfeito. E precisa exatamente disso, né? De ter um acompanhamento desse tratamento, né? Sim. Os dermatologistas hoje indicam a limpeza de pele em consultório uma vez por mês. Então, principalmente aquele adolescente ou aquele adulto jovem que está com a pele muito acneica ou com muito comedão, eles indicam fazer mesmo essas extrações, essas limpezas uma vez por mês, que é para prevenir que vá piorando com o tempo. Quando a gente vai envelhecendo, a pele vai ficando um pouquinho mais ressecada, todo mundo vai notando isso com o passar do tempo, a própria glândula sebácea fica com a função diminuída. Então, eu posso até aumentar a frequência. Mas o ideal é que eu vá, pelo menos mensalmente, para estar fazendo uma prevenção. Às vezes não tenho que espremer, mas eu consigo fazer uma higienização um pouquinho mais profunda do que o que eu faço em casa. Perfeito. Nesse sentido também, né? A Andréia colocando aqui. Tem períodos para mais cuidados ou para menos? Ela explica, por exemplo, né, os períodos mais secos, que nós temos mais poeira no ar. Tem que ter um cuidado extra? Precisa. Eu preciso prevenir que essa poeira do ar entre na minha pele de alguma forma. Então, eu usando o bloqueador solar, eu usando esses sérums, esses gelzinhos, eu já vou fazer uma película e isso não vai acontecer. Mas é um erro muito comum. Nossa região é muito quente. Então, aqui Batatais é mais fresquinho, mas eu sou de Ribeirão Preto e lá é uma região muito quente, muito abafada. A gente transpira mais. E aí acha que por transpirar mais, se eu não passar nada, isso vai melhorar, ajudar a minha pele. Não, pelo contrário, eu preciso fazer essa barreira, essa película, para eu não desidratar, porque o desidratar também vai fazer um rebote, mas eu preciso fazer essa proteção do meio externo para que minha pele funcione de forma mais saudável. Perfeito. E é daqueles itens que a gente colocava, né, de somar atitudes, né? Então, olha, uma alimentação menos gordurosa, no caso das acnes, né? Fazer esses cuidados todos de manutenção e ter sempre essa observação da rotina. Eu acho que também é um complicador, né? Porque às vezes a pessoa nem se dá conta que está fazendo coisas equivocadas, né? Olha, eu não reparo, mas eu passo a mão no rosto toda hora. Isso também traz consequências. Traz consequências, eu estou abafando. Então eu estou lá na frente do meu computador com a mão assim. Estou abafando essa região. A gente nota muito o lado que a pessoa dorme. O lado que a pessoa dorme forma mais acne. Quem se mexe muito não tem muito esse problema. Tem como a gente acompanhar até a parte alimentar desse cliente. Hoje em dia todo mundo posta tudo, principalmente adolescente. Então é importante a gente ficar de olho pelas redes sociais mesmo, o que ele está fazendo ali, para eu poder orientar. Não é dar bronca, não é chamar atenção, mas é eu poder orientar. Olha, se você fizer diferente, vai melhorar mais rápido. Mas eu tenho que tomar cuidado, cutucar. Às vezes dá aquele cravinho que a gente fica, nem percebe. Estou aqui conversando com você, estou cutucando o cravinho. Pode virar uma mancha. Principalmente se a pele for um pouquinho mais morena. Isso pode manchar e depois, para tratar essa mancha, dá muito mais trabalho do que prevenir.
Então, ocupa a mão com outra coisa, segura assim, pega alguma coisa na mão, ocupa com alguma outra coisa para não ficar colocando mesmo. Fora as bactérias que estão nos dedos, né? Perfeito. Que a gente pega em todo lugar. Nós falávamos da questão das manchas, né, e do cuidado aí com as acnes, mas temos outros tipos de manchas, é o que a Alice pergunta, né? Melasma, tem cura? Ácidos são utilizados no tratamento ou não? Tem tratamento via oral? Como proceder? Melasma, na literatura, é todo tipo de mancha. Provavelmente ela está falando daquela mancha pós-gravidez ou pós-hormônios, ingesta de hormônio, que é o que é mais conhecido popularmente como melasma. Essa mancha, o que a gente tem que pensar? Ela é uma mancha que foi desenvolvida na pele por causa de um excesso de hormônio que estava dentro do corpo, naquele momento da gestação ou na ingesta de anticoncepcional, por exemplo, que acaba sendo o mesmo hormônio, e quando eu dei o estímulo do sol ou do calor. Então ela se desenvolveu ali, o hormônio vai continuar no corpo dela, o hormônio feminino não tem como eu tirar do corpo, não tem como eu retirar dali, todo mundo tem, todo homem tem hormônio feminino, toda mulher tem hormônio feminino e vice-versa com o masculino. Só que nas quantidades de acordo com o sexo da pessoa. Então o hormônio está lá, não tem como eu tirar. Em altas, eu preciso de um cuidado maior. Depois que ele está lá, depende muito do ácido. A gente tem uma gama imensa de ácidos. Se eu usar o ácido errado, eu vou aumentar aquele melasma. No caso do gravídico, eu vou aumentar aquele melasma. Então, tem ácidos sim que tratam. Cura, depende muito da pessoa. Então, não adianta, volto lá naquela história que a responsabilidade não é só do profissional. Não adianta nada, ela vai lá no profissional, usa o ácido certo, usa o tratamento certo de microagulhamento, por exemplo, vou usar todo o tratamento certo com luz, com LEDs, e aí ela não reaplica o filtro solar em casa. Ah, mas eu não vou sair de casa. Luz, tem alguma radiação luminosa ali que vai interferir. Calor, eu vou lá, fiz o tratamento e vou enfiar meu rosto no forno para ver se o bolo está assado. Então eu preciso de um auxílio da própria pessoa. Filtro solar. Uma pontinha de dedo não é suficiente. Eu falo que o único cosmético que a gente não precisa nunca economizar é o filtro solar. A quantidade de reaplicar o filtro solar é uma colher de chá. Ah, mas vai ficar branco. Daqui a pouquinho ele seca. Só na hora que eu aplico. Menos do que aquilo, não adianta o filtro solar ter fator 100, que ele vai virar fator 20. Porque eu estou dividindo um pouquinho na pele toda. Então a quantidade é uma colher... Não dá para economizar com filtro solar. Não dá para economizar. E hoje tem filtro solar de tudo quanto é valor. Todos aprovados pelos testes de Anvisa e tal, e se foi aprovado, pode usar. Então eu preciso, pro melasma, eu preciso usar o filtro solar, reaplicar pelo menos 3 vezes ao dia. Apliquei e aplico mais 2 vezes, porque senão não vai adiantar. Eu vou tratar, aquela mancha fica escondidinha lá no fundo, nas camadas mais profundas de pele. Na hora que eu tenho a renovação celular, a mancha sobe novamente. Então a cura vai depender muito do tratamento para o resto da vida daquela pessoa em casa. E é isso que as pessoas precisam entender também com relação ao sol, né? Não é só a luminosidade, é a radiação. Né? Ah, fui para a praia, mas fiquei o tempo todo embaixo do guarda-sol. Não adianta nada. Não, né? não. Hoje a gente tem raio UVA, UVB, já foi descoberto o UVC. Então todos esses tipos de raios, de radiações, elas vão interferir. Só o calor interfere. Usar o óculos de sol é importante também, porque aquela radiação ela é captada pelo olho e ela vai ter alguma ação dentro do corpo, então eu preciso usar o óculos. O sol, hoje em dia, com a camada de ozônio totalmente furada do jeito que está, eu preciso proteger de alguma forma. E os filtros, hoje a gente tem 2 tipos, o físico e o químico. Muitos deles combinam os 2 dentro da formulação. Então, químicos são com produtos que vão ajudar a tratar aquela pele com a permeação e o físico com moléculas de metais bem fininhas que fazem o sol refletir. Então, eu tenho esses 2 tipos que eu posso variar de acordo com a pele de cada um. Perfeito. A maquiagem, né? A gente fala muito da questão da maquiagem como também um fator de proteção. Existem hoje maquiagens com filtro, etc. Né? Mas é o que os nossos espectadores colocam aqui. Por exemplo, estamos chegando no Halloween.
Maquiagem extremamente pesada, né? Então vamos falar disso, né? Benefícios, mas cuidados também com a maquiagem, né? E o quanto ela também pode ser prejudicial. Hoje as maquiagens, elas têm uma formulação mais suave para a pele. Então hoje a gente não precisa ter tanto medo da maquiagem igual tinha antes. Mas é importante usar um primer. Eu preciso preparar aquela pele, então eu lavei, se for dia de esfoliar, porque eu não posso esfoliar a pele todos os dias também, esfoliei, apliquei um primer, apliquei o filtro solar se for de dia e aplico aquela maquiagem por cima. Então eu fiz várias camadas de barreira para aquela pele e essas camadas vão fazer com que aquele peso molecular da maquiagem não penetre de forma tão intensa. Preciso sair da festa, tirar aquela maquiagem, a pele precisa respirar. Ah, Paula, mas você falou que eu tenho que reaplicar o filtro solar. Aí já é um produto de tratamento. Aquela maquiagem, aquele pigmento, ele vai interferir na pele. As mulheres esquecem muito de tirar o delineador do olho. Gente, é um pigmento preto. Se você não tirar, chega uma hora que ele vai tingir sua pele. Porque ele penetra mesmo, aquele pigmento vai penetrar na pele e aí sai, mas eu vou precisar de dias sem usar o produto para tirar. Terminei, saí daqui, vou para minha casa, lavo o rosto, tiro a maquiagem, em casa fica sem maquiagem. Vou sair de novo, passo novamente. Então eu preciso que essa pele respire mesmo, que ela tenha uma função sem maquiagem. A maquiagem oclui, então muitas vezes eu ocluir minha pele, eu acabo formando o comedão, o cravinho preto ali, que depois começa a incomodar. E quando a gente pensa, né, em maquiagens como do Halloween, que às vezes as pessoas misturam até produtos que não são maquiagem, né? Então a retirada disso é muito importante. Eu não recomendo para ninguém passar produto que não seja para pele na pele. Então, hoje existem tintas, principalmente para criança, que são de aplicar no rosto. Aí, ok, elas foram desenvolvidas para aquilo. Mas eu já vi absurdos um exemplo bem absurdo. Eu já vi gente passar esmalte branco no dente, para ficar mais clarinho. Esmalte não foi feito para passar no dente. Já vi passar aquelas canetinhas de escrever em CD no lugar do delineador por ser colorido. Aquilo não foi feito para aquilo. Tem maquiagem hoje de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é cor, exatamente para isso. E checar também a origem, né? Porque também hoje a gente tem uma complicação nesse sentido dos genéricos, dos contrabandos da vida aí, né? Exatamente. Ver se tem um selinho autêntico, né, do Inmetro, dos órgãos de fiscalização. A gente tem a vigilância sanitária, que funciona muito bem no Brasil. Em relação a isso, a gente não tem o que falar. Para entrar alguma coisa no Brasil de forma legal, tem que passar pelo Inmetro. Passou pelo Inmetro, ele está liberado, foi feito os testes, sem fazer testes ele não aprova para entrar. Mas a minha amiga viajou, comprou lá e tal. Fora do Brasil tem uma outra regulamentação. O que a gente tem que lembrar? Brasileiro tem pele misturada. Então tem índio, tem negro, tem italiano, que é o nosso caso, tem sueco. Aqui a gente tem uma miscigenação. Então a gente fica pensando assim, eu vou usar importado que é melhor. Aí eu vou lá e compro um creme francês, que o francês é quase puro. A pele dele é quase pura de não ter essa miscigenação. Será que aquele creme que foi desenvolvido para aquele tipo de pele vai funcionar na minha? Que sou neta de italiano com índio. E que é produzido para um outro clima também, né? Então, a gente fica pensando muito nesse importado e esquece que tem produtos de excelente qualidade no nosso país que foram desenvolvidos para o nosso tipo de pele. Então, eu preciso realmente ficar sempre de olho nisso. Adianta eu comprar um produto chinês que realmente na pele do chinês funciona? Mas o chinês é menos misturado ainda do que o francês. E aí vem e a gente usa. Então não, ele vai fazer mal sim para a nossa pele. Eu preciso usar alguma coisa que é desenvolvido para mim. Perfeito. Ainda nessa questão, né, de encontrar o produto correto, também tem essa questão de um período de adaptação, né? Na questão, olha, é aquele tipo de pele, mas eu tenho uma gama de produtos no mercado e às vezes um tem melhor resultado do que o outro. A gente sempre tem alguns produtos que não tem como ficar sem. Sabonete não tem como ficar sem. E para mim, filtro solar não tem como ficar sem. Eu não vivo sem filtro solar. Mas os produtos de tratamento, eles levam um tempo não só de adaptação, mas de ação.
não é hoje que eu vou passar, vamos pensar numa infecção que eu tenho que tomar antibiótico. Não é no primeiro antibiótico que ele vai acabar com a infecção. E nesse sentido, né, quando a gente pensa aí, é também um desafio de tratamento, né, porque as pessoas querem um resultado, como a gente falava, imediato, e aí fica naquela guerra de procura, né, o tempo todo, e eu falo assim, não, mas vai levar para você ver um resultado alguns meses. Sim, muitos tratamentos demoram meses. E a gente esquece também que a pessoa fica tão desesperada com aquela, vamos pensar na mancha ou na acne, que passa uma maquiagem muito pesada para esconder. E aí vira uma bola de neve e piora muito. Vai piorando muito. Eu preciso que o produto funcione. Ou então, não adianta nada eu comprar o meu produto e ele fica lá na mesinha de cabeceira. Quem está usando é a mesinha de cabeceira, não sou eu. Então, às vezes a gente pede, traz seu produto para eu dar uma olhadinha. Pela quantidade que está lá, a gente sabe se está usando todo dia, 2 vezes ao dia, de acordo com a indicação para cada um. Com a acne, muitas vezes a gente vê isso, né? A pessoa está usando lá um produto que é secante, que é para secar lá, e a pele está seca, ela vai lá e hidrata por cima. Hidrata com produto que não seja próprio para a pele dela. A gente tem 2 tipos de hidratante, um mais oleoso e um mais aquoso. Aquela pele acneica, ela precisa de um mais aquoso, porque o oleoso vai aumentar a oleosidade. Então, eu preciso mesmo, Paola, eu estou sentindo minha pele desidratada. Me orienta um produto que é próprio para minha pele? Eu vou orientar. Então, não adianta eu ir lá no supermercado ou na farmácia e pegar o primeiro que eu achar. Eu preciso. Porque às vezes você atrasa o tratamento, né? Atrapalha bastante. Vamos falar um pouquinho a respeito, né? A gente está com Semana do Conhecimento e com várias oficinas ligadas à área da estética. Sim, sim. Na Semana do Conhecimento, começou ontem. Ontem começaram a semana. Hoje já teve, agora de manhã, uma oficina sobre como cuidar da pele com acne em casa. Então, principalmente para alunos do ensino médio. Eu trouxe uma colinha, porque senão não vou lembrar todas. Mas vão ter palestras de emagrecimento, como emagrecer sem sofrimento, como eu mexer com essa parte emocional mesmo para estar emagrecendo sem sofrimento. No dia 25, a gente tem mais uma oficina de acne free, que é como tratar dessa pele. Vamos ter segredos da aromaterapia, palestra de como a bariátrica mental hoje. Hoje à noite tem uma palestrinha sobre bariátrica mental, que eu acho bem interessante, e uma oficina de tratamento de rugas, que a gente acabou não falando de rugas aqui, mas de pele mais madura. Vai ter uma oficina de como tratar em casa com os produtos certos para eu estar trabalhando mesmo essa pele. Então vamos entrar na questão das rugas, que é a pergunta da Vanessa aqui, né, adivinhando a pauta. Hoje em dia tem uma série de produtos, né, e cada vez mais nesse item. Mas a gente percebe muitas pessoas utilizando de maneira equivocada, né, em especial ácidos, e depois, além das rugas, levando manchas para casa. Sim, aí eu acabo fazendo uma confusão aí com o nosso cérebro, que manda a resposta para o nosso corpo de forma errada, porque ele vai entender daquele jeito. Ele não vai entender que eu estou tratando mancha, ele vai tratando ruga. Ele vai entender que eu estou tratando mancha. O que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho alguns produtos que têm o nome ácido, mas eles não são cáusticos. Eles não vão fazer aquela descamação na pele. Por exemplo, o ácido hialurônico. Ele não é um ácido, ele tem um nome ácido, mas ele não tem esse efeito. Ele é um hidratante que o nosso corpo já produz. Então, quando eu passo por afinidade, ele tem uma permeação melhor, e essa permeação faz com que eu tenha aquele preenchimento da ruga através da hidratação. Então, eu só tenho que tomar cuidado com isso. Mas é ácido. Não é ácido. Eu preciso conhecer. O problema é que a gente lê muito, volta naquela história do Google. A gente lê muita coisa e acaba desenvolvendo um conhecimento errôneo ali na nossa cabeça. A ruga, ela precisa ser tratada com hidratação. A ruga é uma pele desidratada. Claro que a pele desidratada tem muita célula morta. Não adianta eu passar um creme naquela região com célula morta, porque a célula morta faz barreira. Preciso mesmo melhorar aquilo. Mas será que eu tenho que passar um ácido? Será que eu não posso dar uma esfoliada para melhorar? Ácidos, para usar em casa, a concentração tem que ser baixa e ela tem que ser indicada pelo profissional que conhece aquele ácido. O cliente, a gente também faz isso quando vai ao médico, por exemplo. O cliente acha que quanto mais passar, melhor vai ser.
Se o esteticista te indicou 2 vezes na semana, não é para usar 3, nem 4, nem 5, porque vai piorar ao invés de melhorar. O corpo sempre dá o rebote. Tudo em excesso faz mal. Inclusive a estética em excesso faz mal. E o creme que é muito forte em excesso vai fazer mal. Então o que eu preciso? Hidratar. Qualquer hidratante? Posso passar o óleo de oliva na pele para hidratar? Não, porque o óleo de oliva não vai ter penetração na pele. A molécula dele não é pequena o suficiente para entrar no poro. Eu preciso de um óleo específico para aquilo, mas eu tenho óleos, inclusive, que não deixam a pele oleosa. Uhum. E cada tipo de ruga é específico e tem que ser tratado de uma maneira específica. Cada uma aparece numa fase de vida. Então, eu estou aqui, estou com 32 anos, já tenho umas rugas marcadas aqui, estáticas na minha testa, mas eu tenho muita ruguinha dinâmica, que é aquela que aparece quando eu dou um sorriso ou quando a gente conversa mexendo muito a testa. Tenho muita ruga dinâmica. Não adianta eu usar aquele creme que é para uma pele madura, porque o meu corpo não vai reagir àquele creme. Provavelmente vai me dar uma acne, porque ele é muito pesado para minha pele. Minha pele ainda tem um fator de hidratação natural. Então, se eu aplicar um creme muito pesado, eu vou bloquear aquele fator, eu vou saturar aquele fator. Então, eu preciso usar o produto específico para a minha idade. Vamos pensar assim, nem tanto no tipo de ruga, mas para a minha idade. Na minha idade, eu tenho muita ruga dinâmica. Uhum. Então, quando eu estiver mais velha, eu vou ter muita ruga estática. E muitas vezes a ruga aparece por causa da pele estar mais flácida. Então, não adianta também eu tratar aquela ruga se a minha pele está caindo em cima. Eu preciso melhorar a pele também em volta dela. E a indicação para o dermatologista ou para o cirurgião plástico de estar fazendo procedimentos mais invasivos, o Botox, por exemplo. Hoje tem vários profissionais que estão habilitados para isso, para estar fazendo o Botox, porque adianta eu tratar e ficar fazendo assim toda hora? Uhum. Não, essa ruga vai formar novamente. Então, às vezes eu preciso dar uma barrada nesse movimento. E o Botox, na verdade, ele trava o movimento por um período e evita essa... Isso, ele paralisa o músculo. Isso. Então, por aquele período, o meu corpo desaprende a levantar a sobrancelha, por exemplo. Uhum. E se eu desaprendi a levantar a sobrancelha, a hora que o efeito do Botox para, eu já diminuo essa função aí do meu corpo. Que é importante, eu preciso desse movimento para proteger quando vai cair água, alguma coisa está chovendo, para não cair no meu olho. Mas a gente dá uma diminuída, o que eu não posso é ficar parecendo boneco de cera, que eu brinco. Às vezes a pessoa faz o excesso. Exatamente. E os excessos aí estão em alta. Mas para fazer algumas prevenções no tratamento daquela ruga que incomoda, eu acho super interessante fazer o tratamento associado do Botox com o preventivo e o tratamento daquela que já está instalada. Uhum. E uma coisa também que a gente conceituou, né, é de que ruga é algo feio, né? Eu acho que quando ela surge na idade correta, com naturalidade, né, é o que a gente tinha, principalmente um período do início de cirurgia plástica, dos anos 80, né, em que se corrigia algumas e ficavam outras, né? E ficava... Sim, eu não gosto de nada artificial. Isso. Eu brinco que se eu dependesse da pessoa ficar artificial para eu ter um sucesso na minha profissão, eu ia ser a pior profissional do mundo. Porque eu acho que é bonito a pessoa ter 60 anos com a pele de 20. Completamente artificial. A saúde da pele de 20 ainda vai. Uhum. Mas será que é bonito ela ficar com aquela pele tão esticada, com 60, 70 anos? Então, as pessoas estão perdendo o princípio delas, elas estão perdendo mesmo a característica de naturalidade. E da beleza de cada fase, né? Não adianta a gente querer correr atrás do tempo. Hoje a medicina está super avançada, a sobrevida está... Quando eu tinha 6 anos de idade, vi alguém com 32 e achava que já era velha. Estou aqui com 32 e estou me sentindo uma criança ainda. Mas nem por isso eu vou ficar enchendo minha pele de coisas que vão me artificializar cada vez mais. Sem dúvida. É aceitar. A gente precisa aceitar que a gente é um ser humano e que aquilo está acontecendo com a gente. Claro, precisa tratar? Precisa tratar. Eu preciso me manter saudável para eu aguentar essa sobrevida. Para eu ter uma qualidade de vida até lá. Mas também não precisa ficar artificial. Particularmente, eu não gosto de nada muito artificial. Maravilha.
Paulo, eu quero agradecer a presença com a gente, deixar o programa sempre à disposição para outros bate-papos e esperar que a gente tenha auxiliado aí nas dúvidas dos espectadores e, mais do que tudo, né, em quebrar, né, alguns conceitos aí, que as pessoas de fato procurem profissionais qualificados para orientação. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Gostaria, se der tempo, de fazer um convite à população de Batatais e região. A gente está com estágio lá no Claretiano de tratamento de terapias capilares aos sábados das 13 às 17. Então, queria deixar o telefone para fazer o agendamento, quem tiver interesse, 3660-1731. É só agendar lá com as meninas, aos sábados, das 13 às 17, para estar tratando aí o couro cabeludo e deixar o cabelo também mais saudável. Perfeito. Então, qualquer probleminha no couro cabeludo, queda de cabelo também? Queda de cabelo, porque aí eles vão fazer uma avaliação e ver qual o motivo daquela queda ou do ressecamento excessivo. Então, ou até do excesso de oleosidade. Perfeito. Então, tem os tratamentos lá na faculdade. É isso, é para quem está com queda, tá, gente? Quem já caiu, não adianta mais. Dependendo, ainda dá tempo de recuperar. Tá certo. Tá bom? Obrigado Eu que pela agradeço. participação. Nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, eu converso com a dona Helena, que nós vamos falar de algumas ações e parcerias lá do CIMIEL. Voltamos já. De volta com a Educadora em Entrevista, 7º bloco. Eu falo um pouquinho agora aqui com a dona Helena. Dona Helena, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, agradeço o espaço que vocês, a Educadora, dá para a gente divulgar as nossas ações lá no Parque CIMIEL, Santa Rita, Vila Lopes, etc. Bom, há um tempo vocês estão investindo lá na estrutura, né, do postinho de saúde com várias obras de manutenção em parceria com a comunidade. Luciano, eu vou começar assim, falando assim, se você for deixar tudo para a prefeitura, e a prefeitura já fez o prédio, está lá. Se a população não juntar, unir e tomar conta do que é nosso, a prefeitura não dá conta. Então, eu peço a tinta, peço alguma coisa e nós estamos reformando lá. Primeiro nós concretamos lá, agradeço o Zé Henrique, que ele ajuda muito, ele é um parceiro e tanto nosso. E então nós concretamos, passamos tinta. Sábado nós fizemos de novo mais outra ação lá. Deixamos as salas dos dentistas, da doutora Juliana, do doutor Paulo e da doutora Patrícia, tudo branquinho. Se você ver, dá gosto de entrar lá, dá gosto. Pintamos o lado de fora também, que eu pedi à população para não pinchar lá mais, limpar. Agora, devagarzinho nós vamos deixando o postinho, que aquele postinho é nosso, aquele postinho é da população. E é o que as pessoas precisam entender, né? Toda a estrutura pública é da população e exatamente porque todo mundo tem que ajudar a cuidar. É igual eu falo, assim, ó, tirando assim, o prefeito, graças a Deus, não precisa, o vice também não precisa, mas a população precisa do postinho, é o único lugar que nós temos lá. Lá o bairro está crescendo muito, e se nós juntar a população, a hora que pôr na cabeça que o postinho é nosso, que nós temos que zelar, nós vamos ter o melhor postinho dentro de Batatais. Há quanto tempo vocês estão mexendo lá? Já faz alguns meses já? Olha, já é a terceira vez que nós mexemos, já faz a última, está com uns 2 anos. 2 anos. E sempre com essa questão, né? No começo eu lembro que vocês tinham muitas críticas, que não deveriam fazer. Tive problema seríssimo, que era uma área pública, que não podia mexer, mas é pública, e nós sabemos que é pública, mas é do povo lá de cima. Se nós pôr a mão na consciência, nós vamos ter o melhor postinho dentro de Batatais. E sem nenhum custo para a prefeitura. Eu ganho as tintas, estou ganhando tudo. Tudo. E eu vou deixar aqui hoje, Luciano, bem gravado, para todo. No sábado nós fizemos um mutirão lá. Aí, vou agradecer a doutora Patrícia, ficou lá o dia inteirinho pintando a sala dela. A doutora Juliana ficou lá o dia inteirinho pintando a sala dela. O doutor Paulo também está lá. Então, eles mesmos, os próprios médicos, estão ajudando. Eu deixo aqui, sabe, que cada um cuidasse de sua sala, vai ficar um postinho organizado.
Então envolveu tanto os profissionais lá da estrutura quanto a comunidade. Envolveu. Tem o doutor Paulo, mas a doutora Alina são advogados, não frequentam lá. Todas as ações que nós estamos lá, eles estão ajudando. E eu não vou deixar que... Esse eu vou falar especial, Luciano. E vou pedir à minha secretária, Luciana, por favor, não tire o nosso Gustavo enfermeiro. Sabe por quê? Depois que o Gustavo enfermeiro entrou lá, ele é profissional, ele era enfermeiro, ele devia fazer o serviço dele, ir embora e nem querer saber de nada, não é? Muitos que faz é isso. Nós temos que dar valor também nesse profissional. O Gustavo massa concreto, pega no batente, tá lá, dona Helena, vamos. Se o Gustavo não tivesse lá também, nós não íamos mexer no postinho. Ele que vai lá, ele que abre, ele, sabe? Ele não tem tempo ruim para ele. Assim, de segunda a sexta, ele é o Gustavo, o chefe, ele é o enfermeiro. Quando nós vamos fazer ação, ele é um amigo. Um voluntário. Eu falo assim, hoje eu vou te falar assim, ó. O amigo, ele fala para você assim, ó. Amigo que é amigo de verdade. Tem muitos que falam assim, vai em frente. O amigo que é amigo, ele fala assim, estamos juntos. Tudo que nós vamos fazer, o Gustavo, o Paulinho, a doutora Aline, eles estão sempre junto com nós. Falando um pouquinho das ações que ainda faltam, né? Vocês ainda precisam de 4 galões de tinta a óleo, 3 de látex branco, 6 latas de grafite e 2 caixas de selador para concluir a pintura. Luciano, para nós concluir lá dentro, que no lado ali da enfermeira Tatiana não é laje. Então é um forrinho que tem e nós pintamos a sala da doutora Juliana, dentista, com a tinta e tampou muito bem os bolouros, sabe, aqueles defeitos. Ficou muito bonita a sala da doutora Juliana, dentista. Então, nós vamos fazer essa campanha para nós pintar no fim agora de novembro e acabar de pintar e concluir aquele pedaço. E ali aonde que ficam os pacientes esperando os médicos para chamar, nós vamos passar um barrado de óleo de fora a fora, porque em cima a pintura está nova. Então nós vamos passar um barrado de fora a fora e vou já pedir os meninos que gostam muito de mim, as crianças e a população lá, por favor, não põe os pés na parede, porque fica tudo feio, lá está horrível, sabe? Então a hora que nós pintar, evitar de pôr os pés na parede. A gente saber que aquele postinho é nosso, nós temos que zelar. Se alguém vê pôr no pé, fala assim, fulano, você não pintou, está sujando isso aí é nosso. Sabe, ajudar a população, cuidar do nosso postinho. Perfeito. E lembrando que todas as ações são voluntárias e que também não tem nenhum interesse político, né, dona Helena? Não, Luciano. Deixa eu te falar uma coisa, já foi me perguntado e eu vou voltar a falar. Não estou filiada a partido nenhum, não quero sair candidata a coisa nenhuma. A candidatura que o meu coração e eu quero é ver o nosso postinho organizado. Uma cadeira boa para o paciente sentar, uma cadeira boa para o doutor sentar, uma mesa de computador boa para os doutores sentar. Sabe por que eu estou te falando isso, Luciano? Porque nós merecemos, nós pagamos nossos impostos. E se tiver tudo organizado, tudo limpo, dá gosto do médico chegar lá, o paciente chega lá, tem uma cadeira boa para sentar. Eu tenho certeza que os profissionais vão dar mais carinho, mais afeto para o paciente, que está tudo organizadinho, sabe? Eu acho que nosso postinho, a área de saúde, devia ser uma coisa aconchegante para os pacientes chegar lá e sentir bem, e os profissionais também. Pensando aí na questão do pessoal e dos voluntários. O Rodrigo aqui perguntando, né, se pode auxiliar não só com as doações, mas nos dias que vocês forem fazer as ações Nossa, eu agradeço muito e nós precisamos. Que quando nós estávamos lá em 10, 11, eu vou já dar um nome aqui também, agradecer a Dora. Tem uns nomes aí, Luciano, para você podia falar os nomes todos? Gustavo, enfermeiro, doutora Patrícia, doutor Paulo e a esposa Aline, doutora Juliana, Dora, Aninha e o marido, e o Pepe e a Luzia.
E os apoiadores aí, o Zé Henrique Aleixo, o Estopa, o Depósito Santa Rita e o Antônio da Destaque. Falar no Estopa, foi bom que eu esqueci também, lá era uma sujeira, um ano atrás nós conseguimos pôr uma lixeira lá. Hoje, graças a Deus, aquele problema acabou, mas faz um ano que eu estou esperando jogar uma terra lá para a gente organizar lá. Mas graças a Deus, depois que o Estopa ajudou, nós pôs a lixeira lá, as coisas melhorou muito, aquela sujeira lá acabou. E é isso, né? Conscientizar as pessoas que elas fazem parte também do problema, né? No sentido assim, o lixo não ia lá sozinho, não. Né? Mas igual nós pôs a lixeira, hoje eles põem tudo na sacolinha, põem lá no lixeiro e passa. De primeiro não tinha, eles jogavam lá e virava aquela coisa horrorosa, sabe? Ficava muito sujo. Mas eu vou agradecer a todos lá, todos os moradores lá, que graças a Deus agora parou aquele negócio, nosso postinho não está virando mais lixo. E pedir todos também para nos ajudar, sabe? Não colocando o pé onde que a gente está pintando, aonde que nós vamos pintar. E em novembro, agora no final de novembro, se Deus quiser, vou conseguir essas tintas. Vou já pedir aqui ao vivo, Zé Henrique Aleixo, me doa essas 4 latas de tinta a óleo, que ela é um pouquinho pesada do que as outras. Se você puder me doar, te agradeço. Perfeito. E para quem quiser fazer algum tipo de doação ou se voluntariar, como é que deve proceder? Pode já mandar para o postinho direto da Vila Lopes, para o Gustavo enfermeiro ou para o Gustavo faxineiro. Está responsável os dois, ou o enfermeiro ou o faxineiro. É mandar lata de tinta lá que eles já sabem e já sabem aonde guardar. Perfeito. Também na rotina aí das ações, vocês sempre fazem aos finais de semana, né? Fazemos ao sábado, sabe? E a secretaria, agradeço a Luciana aqui também, que liberou o Gustavo enfermeiro para abrir lá e ajudar a gente. Agradeço muito a Luciana, secretária de Saúde. Perfeito. E a gente vê aí quanto tem mudado a qualidade na estrutura. Fica bonito, Luciano. Vai lá para você ver. Lá fora estava muito sujo, estava muito organizado. Você chega lá, já é clarinho, já dá outra visão mesmo de uma OBS bem organizada. O Rogério parabenizando aí pelo trabalho, dona Helena, e também se colocando à disposição quando for fazer as ações. Rogério, eu peço, e quem puder ir ajudar mesmo, levar um pincel, eu volto no final agora de novembro, organizando, se eu ganhei todas essas tintas, se você me dá permissão, a educadora, eu já volto o dia para a gente pintar, mas vai ser no final agora de novembro. Perfeito. Vamos na próxima vez, inclusive, mandar a equipe lá para fazer a gente já faz a gravação lá mostrando o que foi feito e o que precisa ser feito ainda. Acho interessante. Eu agradeço a educadora se ela puder fazer isso para a gente. Maravilha. Dona Helena, eu quero agradecer a presença, a participação aqui com a gente e deixar o programa à disposição. Eu que agradeço a educadora, agradeço vocês e todo mundo que faz parte da educadora. Eu vou pedir mais um favor. Pessoal que frequenta o postinho, ajuda nós a tomar conta do postinho e deixar o postinho limpo e deixa aqui meu abraço a todos os voluntários que esteve lá sábado. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Nós ficamos agora com o horário eleitoral gratuito, na sequência, na companhia da TV Brasil, e voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.